Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de número 4 do podcast Sonho de Vendedor. Este podcast foi criado para compartilhar dicas e conhecimentos sobre a arte da venda através das histórias e vivências de seus principais personagens, o vendedor. Eu sei que você sabe, mas não custa nada avisar. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, se você está assistindo por ele. Linaldo Lima Oficial. Não deixe de se inscrever nem de ativar o sininho das notificações. Também não deixe de seguir o podcast Sonho de Vendedor no seu agregador preferido. Assine o feed e siga para participar das nossas histórias. Se você também quer se aventurar a contar suas histórias, mande uma mensagem para o e-mail linaldolima@gmail.com ou pelo WhatsApp DDD 81 99739 2728. Dito isto, gostaríamos de chamar o personagem do episódio de hoje, o sergipano Diego Teixeira. Ele vem contar um pouco da sua história para nós. Seja muito bem-vindo, Diego. Quem é esse Diego? De onde vem? O que faz da vida? Mas, para mim, muito obrigado por aceitar nosso convite para contar um pouco da sua história nesse episódio. Boa, Lili. Boa, Linaldo, agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse podcast, Sonho de Vendedor. Um projeto tão legal, já estou acompanhando né, o canal no YouTube, através da plataforma para ouvir os podcasts. Muito bacana, eu que agradeço. Espero que seja uma história legal aí para a gente compartilhar nesses próximos minutos aí. Eu sempre costumo dizer que não existe história que não seja legal na vida de um vendedor. Todo vendedor, ele passa por algumas histórias, sejam elas tristes ou felizes, mas que depois que traz o aprendizado, você acaba sendo uma história relevante que mudou sua vida em algum momento. Então, são essas histórias que a gente precisa ouvir para que novos vendedores também possam conhecer na prática como é que é o dia a dia daquele que sai todos os dias com uma pasta, um notebook, um tablet ou um celular em busca do sonho de realizar uma venda, né? Mas agora vamos ao seguinte, eu quero saber quem é esse Diego Teixeira, de onde ele vem, filho de quem, de qual cidade ele é, de qual estado ele nasceu, quem é sua família, se é solteiro, se é casado, se tem filhos, formação acadêmica. Conta um pouco dessa parte aí para nós, Diego. Legal. Bom, Diego Teixeira, né? Meu nome, tenho 32 anos, sou de Aracaju, apesar de ter saído cedo de lá, sou de Aracaju, filho do Zenildo, mais conhecido como Nido, filho da Ivanete, né? Mais conhecido como Netinha. Sou o irmão do meio de 3 irmãos, né? Tenho um irmão mais velho e uma mais nova, uma mulher. E sou casado, tenho um filho de 5 anos chamado Luca, minha esposa é Cristiane, e tá grávida agora, tá vindo a Isabela aí também, para crescer essa família, né? Bom, um pouco da formação acadêmica, né? Eu sou formado em Tecnologia da Informação, né? Formado em Curitiba, sou pós-graduado em Segurança da Informação, e tenho mestrado em Engenharia da Computação. Essa é basicamente minha formação de certificado, digamos assim, né? Agora você tem as experiências de vida, as coisas que não tem certificado, mas contam bastante. Que agregam talvez até mais. Com certeza. Na verdade, são elas que fazem os certificados chegarem, né? Faz dar valor aos certificados, às conquistas de formação. Olha aí, pessoal, nós temos já um vendedor que é sergipano, filho do meio, tem um filhinho chamado Luca, tem uma filhinha por chegar, que é Isabela. Né? É formado em Tecnologia da Informação, pós-graduado em Segurança e tem mestrado em Engenharia da Computação. Engenharia da Computação, ou seja, um vendedor que é mestre. Já é uma, né? Já tem história aí. E tem história aí que a gente vai ter que embaralhar. Assim, como é que mestrado, se a gente já tem uma correria, uma loucura para ser graduado enquanto vende, imagina para você ter mestrado enquanto é vendedor. A loucura deve ser absurda, porque aí é o seguinte, aí não é universitário cobrando, não, aí é doutores cobrando mestre. Então a pressão é
é high level, é lá em cima, é lá na estratosfera, como eu gosto de dizer. Mas vamos lá. Conta um pouco para nós, Diego, como foi suas histórias em vendas? Como você começou? Porque geralmente nós acreditamos que todo vendedor ele tem uma história por trás nessa área também. Então, como foi que tudo começou para chegar hoje o vendedor, profissional de vendas, gerente executivo de vendas, Diego Teixeira? Sempre foi executivo? Então, vamos lá para trás, né? Eu, na verdade, eu não lembro da fase ou da época que eu não era vendedor. Eu sempre tive essa coisa, esse DNA de vendas assim junto comigo, né? Lógico, na época de criança ali, tive várias discussões com minha mãe porque eu costumava ganhar as coisas e vendia para trocar por outras Eita! ou fazia os rolos. Isso com 13, 14 anos, né? Eu já tinha essa coisa muito forte dentro de mim. Até os amigos mais próximos meus assim, de infância contam histórias interessantes, né? Bicicletas que eu comprava dos outros amigos e vendia para outros. Era uma Eita! confusão, mas eu já estava apontando ali para um caminho que eu estava já predestinado a seguir, que era esse contato com o cliente, vender, né? E isso começou aos 14 anos de forma muito, muito amadora, mas aquilo ali já me dava a minha grana para sair, né? Já não precisava muito do meu pai, isso muito por conta da circunstância que a gente vivia na época, mas isso começou por volta disso aí, 13, 14 anos. Vendia de tudo, cara. O violão, meu violão eu vendia, comprei outro, vendia tudo. Não tinha essa coisa. É uma inquietude mesmo, já que já existia e existe até hoje, né? Mas essa coisa com vendas também acho que veio muito inspirada ali com meu pai e meu irmão. Meu pai também trabalhava com vendas, trabalhava com licitação pública, inclusive, né? Que é uma coisa que vai continuar na minha vida aí pelos os próximos anos aí, né? Até hoje. O meu irmão também trabalhava muito com a parte de TI. Ele é mais velho que eu. E aí, inspirado nisso, essa influência dentro de casa, acabou inclusive com que mais tarde eu começasse a comprar coisas na internet, como câmera fotográfica, MP3, e aí eu vendia de tudo. Vendia de tudo. Às vezes minha mãe fazia assim: você vai para onde? Não, eu vou ali entregar um negócio que eu já tinha vendido na internet. Então aí essa situação até dentro de casa me leva a trabalhar com isso, naturalmente, né? Aí a gente tem uma situação que agrava aí um pouco mais, e aí eu começo a estagiar, né? Fazer um estágio aos 15 anos aí com um estúdio fotográfico na época famoso em Aracaju. Tinha um dono que era conhecido dos meus pais, conhecido nosso. Eu começo a fazer estágio lá aos 15 anos e trabalho com fotografia, né? Não diretamente com vendas, dou uma interrupção nessa coisa do DNA, né, de vendas, mas começo a fazer luz para esse fotógrafo. Depois eu vou evoluindo aos poucos, fazendo fotografia também, trabalhando com edição, né, algumas coisas assim, isso já com uns 15 anos, para ajudar dentro de casa, né, com uma recorrência melhor, porque as vendas, tinha meses que era ruim, tinha meses que era bom. E aí eu tenho um marco na minha vida, porque o dono desse estúdio era extremamente perfeccionista, né? Era um cara que puxava muito o nível do negócio, e aí eu começo a moldar um pouco desse meu caráter profissional, né? E aí a gente tem uma virada ali, quando a gente descobre a nível familiar uma doença, né, do meu pai, e aí a gente começa a virar a chave. Eu saio desse estágio, a gente vende uma casa que era um patrimônio importante que a gente tinha, e talvez o único na época, depois de meu pai ter desfeito uma sociedade e tal, e aí a gente se vê a situação de ter que bancar toda essa parte de
da doença dele, todos os custos, né, do procedimento médico que ele passaria daí para frente, que seria um transplante, o qual meu irmão estaria envolvido também, que seria o doador da parte do fígado dele, né, porque era um transplante intervivos, né, então quando um doador vivo doa para o outro uma parte de um órgão que se regenera. E aí eu muito novo, me deparo com essa situação onde a gente tem agora que vender a casa e montar uma empresa, pagar todos esses custos de saúde e se manter e manter a família ativa, né? Dentro desse, para que não entrasse em desespero, digamos assim. E aí a gente monta a empresa aí com 17 anos, 16, 17 anos. Eu monto a empresa junto com meu irmão, meu pai, eles agora lá de Belo Horizonte, meu irmão e meu pai de Belo Horizonte, e eu sozinho em Aracaju. A gente monta uma empresa em Aracaju. E aí eu me deparo com um momento que uma adolescente tem que rapidamente amadurecer e se tornar um profissional, porque a família precisa dele, né? E aí eu lembro de momentos ali que eu saí com dossiê de documentação de licitação na garupa do motoboy. Então, eu subia no motoboy, a gente ia lá no órgão, entregava a documentação, e aí a gente começou a trabalhar com licitação pública nessa época, né, por conta muito daquela herança da licitação que já vinha de meu pai. E aí a gente vende de tudo ali, Linaldo. Aí eu volto para aquela coisa da venda, assim, dentro do meu instinto, né? E aí a gente começa a vender cadeado para delegacia, mangueira para o ML de Sergipe, material escolar. A gente saía de papel higiênico a informática sem qualquer problema, desde que nas contas dessem lucro, né? Então, e aí a gente começa aos poucos ali a crescer. A gente consegue bancar o procedimento do meu pai, o procedimento médico, que não foi barato. Meu pai, todos os custos de morar em Belo Horizonte, próximo do hospital, uma região chamada Savassi, que era bastante cara, inclusive, morar lá. E aí a gente se depara com essa situação, né? Aí é um breve histórico, um breve resumo, né? Uhum. E aí eu me encontro agora numa situação que eu começo já um pouco mais velho a nichar para a área de informática. E aí é da onde a gente sai de venda de tudo, né, para o nicho informática. Aí eu me Ainda com encontro licitação pública. ainda com licitação pública. Aí eu vou para a área de redes de computadores, trabalhar com esses parceiros Cisco, HP, né? A gente nicha, pega toda essa estrutura da empresa que era em Aracaju, que não tinha competitividade nacional, e a gente leva para Curitiba isso, né? Na época o governo do estado dava esse incentivo a empresas de TI, e aí isso traria para a empresa, na época, uma competitividade, né? Para que a gente pudesse concorrer a nível nacional, porque a gente estava só focado em Sergipe, né? Que é um estado pequeno, mas a gente conseguia vender, dava para pagar as contas. A gente já tinha funcionários e tudo. E aí a gente começa a expandir o nosso portfólio de atuação, e aí a gente começa a vender para o Brasil todo, agora já em Curitiba, né, com uma empresa focada na área de TI, na área de redes, né? A gente, ao longo desse período, nessa transição, foi se aperfeiçoando, cursos, né? Aí surge, inclusive, a minha formação na área de tecnologia da informação, e aí acontece esse aperfeiçoamento. E a gente atua lá depois disso, dos próximos 7 anos, né, até mais ou menos 2014, 2015. 2014, crise de Dilma, 2015, o impeachment dela. Aí a gente, como estava 100% focado em atuação direto ao governo, a gente acaba passando por uma crise bastante complicada, né? A gente tinha uma estrutura bacana, e aí a gente começa a receber esses calotes, né? Não, falta de pagamento de várias notas, e aí a gente começa a enxugar a estrutura e passar por essa dificuldade, né? Aí a gente enxuga mesmo, aí acontece uma situação onde a minha esposa passa no doutorado aqui em Recife, para um professor que era uma referência nacional, né, na época, na linha dela de oftalmologia veterinária. E aí eu venho trabalhar em Recife, home office, dessa mesma empresa que estava lá em Curitiba na época. E aí a gente
veio para cá, eu praticamente estava mantendo os contratos e mantendo as coisas ainda, os que tinham, né, os contratos que tinham funcionando. A gente já estava realmente passando por uma situação mais complicada por conta dessa falta desses pagamentos, falta de capital de giro para fazer coisas grandes, negócios grandes, e é quando a gente decide encerrar a atividade, né, da empresa, e aí eu me encontro com a Abrasoftware. Logo depois do encerramento da atividade, eu procurei as principais empresas do segmento de informática, né, no Brasil. Peguei várias listas de pregões, empresas que concorreram, inclusive junto com a nossa empresa em algum momento, como concorrente. E aí me deparo com a Abrasoftware, mando o currículo para lá e, para uma surpresa, rapidamente estou envolvido num processo seletivo da Abrasoftware, e aí é quando eu recebo o convite ali, né, a gente consegue receber o convite de trabalhar na Abrasoftware. É essa surpresa, porque eu saio da minha empresa, né, uma vida toda trabalhando para mim, como empresário, e agora eu sou executivo de contas de uma mega empresa, Abrasoftware, né, uma das maiores empresas de tecnologia do país, e principal parceiro do Brasil da Microsoft. Cara, que história. Resumo, é isso aí. Rapaz, que história. É uma história que eu costumo dizer que é semelhante ao Capitão Nascimento lá no filme Tropa de Elite 2. Ele cai de capitão pra cima, né? Ele cai com a subsecretário de... Então, mas a questão é a seguinte, você sai de empresário para vendedor. Não, você sempre foi vendedor, que empreendeu logo cedo, movido por uma necessidade familiar, mas já empreendia antes dessa necessidade. Você já empreendia de forma como hobby, como já para você ter o seu dinheirinho como mais novo. Depois aventura no empreendimento de vez, movido pela necessidade. E aí agora deixa de ser adolescente para ser um homem com idade de adolescente. Avança, aí depois tem que encerrar por uma influência política, uma questão política que estava acabando com a situação das empresas que trabalhavam com licitação pública naquela época. E não é só a sua empresa, né? Várias empresas quebraram naquele período. Várias empresas. Foi uma conjuntura bem complicada, nacional, né? A gente teve vários amigos na época, inclusive, que perderam seus empregos. A crise de 2014, para alguns segmentos, foi bem complicada. E para quem trabalhava com o governo diretamente, não tinha uma carteira, não focava, né, no segmento privado, sofreu bastante. E foi meu caso. Eu tive clientes federais grandes que você nunca imaginaria que poderiam ou deixar de pagar, dar calote. Eu tive essa situação na minha carteira, então, e não era pouco dinheiro, né? A gente teve notas expressivas. A gente a empresa em Curitiba teve um faturamento de média empresa, né? Então a gente foi uma situação complicada, né? Uma situação complicada, mas a venda está no DNA. Se não foi com a minha empresa, vai ser para a empresa de alguém, vai ser de água, vai ser de qualquer coisa. É aquela história, né? O vendedor tem esse benefício. Você não passa fome porque você sabe vender. Sabe vender qualquer coisa, né? Então eu estou na área de TI porque eu gosto de vender o que eu aprendo, o que eu quero. Mas se tivesse que, por necessidade, vender qualquer coisa, eu venderia, né? Eu já vendi muita coisa. Não, eu lembro da mangueira do ML, porque é uma coisa muito marcante, né? Pô, vender mangueira no ML, cadeado para as delegacias, mas você tem uma ideia, até buffet a gente já fez, cara. Buffet. Imagine, meu pai, minha mãe tinha ali sabe mexer com comida. A gente viu aqui o escopo do serviço de buffet. Bom, mas a gente consegue fazer isso aqui, vamos vender, a gente vende. Entendeu? Então, vende de tudo, você imaginar. Mas é isso. Vendedor é assim. Vendedor vende tudo. E assim vai. Rapaz, a história é muito boa. Tem muita coisa pra gente tirar dessa história. Vamos lá. Por exemplo, você que já vende desde de adolescente, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: com toda essa experiência que você tem desde mais novo a vender,
todas as suas coisas pessoais, pegar uma bicicleta que você ganha e vende para um amigo, pega o de outro, já vende. Com certeza, em algum momento desse, você já fez um negócio em que você não tinha um produto, mas era uma bicicleta que você sabia o preço aqui e já era alguma coisa que você já sabia o preço aqui, vendeu por outro preço ali, só fez pagar, pegar, entregar e pegar o dinheiro. Eu acho que com certeza já deve ter feito isso. Tem bastante história, assim. É, Já vendi coisa que não tinha e a gente tinha que arrumar, né? Não, isso faz aí, parte. isso aí, isso A aí minha, tem bastante. Até a minha, CD eu vendia na adolescência, CD, ei, né? então a minha pergunta para Então, você é o seguinte: qual é a característica que faz com que você enxergue em qualquer pessoa um profissional de vendas em potencial? Uma característica, cite uma. Linaldo, poder de convencimento, assim. Acho que convencimento é uma coisa que sempre atribuíram a mim, assim. Pô, Diego, você quando fala, você consegue me convencer de que aquilo ali é o melhor caminho. Eu acho que ter esse conhecimento para convencer as pessoas de que aquilo que você está vendendo ou aquilo que você está apresentando é melhor. Convencimento, eu diria. E o interessante é que nós conseguimos ver isso até dentro de casa, em família, né? Tem sempre aquele irmão, ou aquele filho, ou aquela pessoa dentro da família que quando fala, pode até estar falando a maior asneira do mundo, mas você acaba confiando, porque passa com tanta segurança que você É, confia. Né? Tem com sempre uma pessoa certeza. que tem esse perfil de convencimento. E realmente, bem interessante o que você falou. Outra coisa, Diego, qual foi o momento, em toda essa trajetória, qual foi o momento que mais marcou sua trajetória como profissional de vendas até este momento? Rapaz, uma situação bem marcante, assim, de amadurecimento profissional, eu digo, né, de um adolescente para que está virando a chave ali, é quando aos 17 anos eu me vejo sócio de uma empresa, né, é, dividido com a faculdade, inclusive, porque é uma coisa muito importante, apesar de envolvida em vendas, a gente nunca deixou de aprender, de estudar, de estar em faculdade. Então, na época, eu não estava na área de TI, estava na área de publicidade e propaganda, porque já tinha essa coisa do marketing. Eu achei que vendas estava no momento ali no meu perfil, estava mais próximo da área de publicidade e propaganda, marketing mesmo. Então, eu estava fazendo faculdade, sócio de uma empresa aos 17 anos, tendo a necessidade de entregar proposta de pregão por motoboy, às vezes poderia ir até com outro transporte, nem carteira de motorista eu tinha. Então, tinha que ser táxi, motoboy, ia para a faculdade de ônibus. Então, esse momento é um momento que me marca bastante, porque é uma responsabilidade muito grande para um adolescente ali. E a ida para Curitiba, né, aos 22 anos, aí já novo também, 22 anos, mas já casado, né, da Cristiane. Estou junto com ela desde os 16 anos, né, como Caramba! namorado. Então, quando eu decidi ir para Curitiba, a gente não decidiu interromper aquele relacionamento né, relacionamento inclusive de muito entendimento, poucas brigas, eu diria que quase nenhum, assim, a gente sempre se deu muito bem, principalmente na época de namorada, né, normalmente É o onde? pessoal fala que a É, área de namorada é muito, né, turbulenta, né, é. não, mas o namoro da gente foi muito tranquilo, e assim, a gente realmente se viu e teve o apoio dos pais de casar cedo por conta de tudo isso que eu estava vivendo e do que a gente vivia como relacionamento. E aí eu vou para Curitiba com 22 anos, casado, praticamente sem conhecer a empresa, ou sem conhecer a cidade, desculpa, sem conhecer a cidade. E aí, para enfrentar essa empreitada aí que vai durar 7 anos, concorrendo, vendendo para o Brasil inteiro, licitação pública, cases para o Exército, é, tribunais de justiça. Bom, a gente tem uma carreira bastante aí de vendas em licitação pública aí nesses 7 anos lá em Curitiba. A gente conseguiu realmente o que queria, que era gerar essa competitividade da empresa, né, utilizando os recursos de incentivos do Estado, e a gente começa a concorrer, importar, inclusive, né, a gente começa a importar muita coisa, trazer de fora, utilizar a estrutura que Curitiba
disponibilizava de aeroporto, a gente começa a entrar nesse mercado e a gente teve, de certa forma, bastante sucesso ali. As crises não ajudaram, né? Mas a gente galgou uma história bacana ali. Ô Diego, uma coisa que veio na minha mente agora. Com 17 anos você já era sócio de uma empresa, participando de licitações, entregando documentos, aquilo outro. Já aconteceu de algum fato, de algum momento, você participar de um pregão presencial e os concorrentes olharam, mas que fedelho é esse? Tá? Rapaz, Vários. Quem é esse? Que menino é esse que vem para participar de um pregão? É o quê? É o contínuo? É o despachante da empresa? Já chegou a acontecer isso, Diego? Vários momentos. Vários. Muito novo e já me deparei com situações bem complicadas, assim, que até a idade não me dava, inclusive, maturidade para o momento ali, né? Coisas que acontecem, que fornecedores tentam fazer por trás ali, situações complicadas na época de licitação, os quais a gente não se envolve, mas você com 17 anos tendo que tomar decisões, né, participar desses pregões presenciais, acontecia muito. Inclusive, você ia deixar uma documentação, não, quem é você? Não, eu sou sócio da empresa, eu mesmo vou assinar a proposta. Então, pô, você... né, o cara... Eu sempre fui muito desprovido de barba, né? Eu não tenho muito falhada. Hoje eu tô deixando crescer aqui, mas é uma tentativa de ficar com a cara mais madura, assim, mas imagine com 17 anos, era um menino, um leite, né? De leite. Assim, era bem estranho, mas o momento pedia e eu não me apegava muito a isso, não. Eu podia me deparar com qualquer pessoa, qualquer concorrente, o tamanho que fosse. A gente já participou de pregões presenciais, ali o menino, com empresas grandes, cara, empresas de TI, empresas de todo que é tipo ali, com sócio ali na mesa, e assim, nunca me deixei intimidar, não. A situação pedia, a minha família precisava, e vamos para cima, cara, não tem que ter medo, não. Poxa, é interessante que a ocasião, muitas vezes, é que forja, né, a situação, a necessidade, muitas vezes forja algumas características emergentes que nem você, que só com o tempo, quando o tempo passa, é que você começa a refletir sobre o porquê, rapaz, aflorou muito rápido, porque a necessidade, eu acho que a necessidade ela é o aliado que o vendedor precisa para ele ser mais agressivo, arrojado, não ter medo da idade, não ter medo das dificuldades, olhar as dificuldades como apenas algo que ele precisa passar, porque tem algo muito maior do outro lado para ele conquistar. Então, eu acredito que esse DNA do profissional de vendas, eu acho que é como se fosse um caçador, uma pessoa que, rapaz, eu vou caçar um animal ali, mas tem um leão que está no meio, eu vou ter que passar pelo leão, porque o meu animal está do outro lado ali, eu quero pegar ele para poder levar. Eu tenho que levar para casa alguma coisa por meninos, né? Tenho que levar para minha família, eu tenho que levar para... Então, com certeza. Eu acho que, assim, é uma característica fundamental para o vendedor, é nunca se intimidar. Nunca achar que não é capaz de realizar aquela venda pelo tamanho que ela tenha, ou pelo acesso que você tem que ter, ou a pessoa que você tem que conversar. Se tiver que conversar com o CEO, né, a gente como vendedor nunca tem que se achar tão pequeno ao ponto de não conseguir fazer aquele negócio. Então, assim, meter a cara mesmo. Saber que você é capaz, você pode, e isso, lógico, né, de uma forma muito, como é que eu posso dizer, muito pesada, isso eu adquiri realmente com coisas da vida, não foi um livro, não foi uma faculdade que me ensinou, foi uma situação mesmo, de vida, de família, mas é isso, é uma característica fundamental do vendedor, é essa coragem, né? E acreditar nele mesmo, eu sou capaz de fazer essa venda, eu vou lá e vou fazer. Entendi. Isso. Importante. Outra coisa, Diego, nessa estrada, você foi muito empresário no começo, mas hoje você já trabalha como funcionário, né, como profissional de vendas para uma empresa, e você também trabalhou no estúdio, você teve gestores nesse caminho todo. A minha pergunta para você é a seguinte: qual foi o ensinamento de um gestor que lhe marcou e que você carrega até hoje?
Bom, uma coisa que eu lembro aqui que me marca muito, depois de ter saído, né? Veja só, eu não tive escola para ser empresário, né? Eu não Uhum. trabalhei para uma empresa e virei empresário e trouxe toda aquela bagagem para a minha empresa. Então, logicamente, a minha gestão tinha, tinha pontos e falhas de correção que eu precisava realmente corrigir ao longo da minha trajetória. Mas uma coisa que me marcou muito depois que eu saí dessa época de gestão como dono de empresa, né? E vim para esse momento que eu vivo na Brasoftware, por exemplo, é um aprendizado que eu trago da minha gestão atual, por exemplo, de gestão compartilhada, né? Eu aprendi isso na Brasoftware. Então, é uma coisa que me marca muito, né? É você acreditar que as pessoas são capazes de fazer as coisas, né? Deixar a pessoa errar, deixar ela aprender com os erros, né? Assim, eu, na época de empresa, eu me senti um cara muito centralizador. Então, eu tinha funcionário, mas eu achava que algumas funções só poderiam ser executadas por mim. O que faz o que faz disso uma gestão limitada. Você não consegue muitas vezes crescer ou expandir o seu negócio, a gestão, porque você acha que as pessoas não são capazes de fazer algumas funções, né? Isso na Brasoft eu entendi um pouco. Lógico, né? A gente está cercado de bons profissionais, profissionais que as nossas gestões podem realmente confiar, mas é muito aquilo. Toma aí, resolva, vá lá e traga o resultado, né? Então, e deixar a pessoa realmente errar, acertar, e ela aí construindo, inclusive, também a maturidade dela. Então, essa gestão compartilhada de responsabilidades dentro de um grupo, isso eu aprendi aqui na Brasoft, e é uma coisa que me marcou bastante aqui, hoje. É o Né? tipo da coisa que se amanhã que você vai ponderar em toda a sua trajetória para frente, né? Compartilhar Com certeza, decisões, deixar a pessoa... isso é interessante mesmo. com Agora, certeza. voltando para... Ainda explorando o seu lado empresário e agora funcionário, eu sempre que tive a curiosidade para saber o seguinte: o que é diferente pensar como empresário e pensar como funcionário? Né? Já que você teve esses dois lados, né, da vida, como é que é? O que é diferente, hein? Em pensar no negócio como um empregado, como empresário, tendo funcionários, contas para pagar, não sei o que, lucro, taxa não sei da quanta, contabilidade, declaração de imposto, toda essa parte, e pensar como funcionário. O que é diferente? Então, Nando, é mudança de perspectiva, né? É mudança de perspectiva. Quando empresário, eu cuidava de algumas partes da empresa, e hoje, como gestor e executivo da Brasoft, eu cuido de outras. É uma mudança bem grande de perspectiva assim, em relação à atuação. É, o que eu trago hoje como funcionário, né, como executivo, é que é o seguinte: velho, a vida de empresário não é fácil. Né? Você tem situações assim e eu me deparo muito com isso, de pessoas que a vida toda foram empregados, né? Foram funcionários nas empresas, colaboradores, e que criticam muito os empresários, ou o seu patrão, isso eu converso, roda entre amigos, assim, e a gente vê esse tipo de atitude. Mas é uma coisa que eu lhe garanto, assim, porque eu já fui empresário. A vida de empresário não é fácil, cara. Você tem uma ideia, apesar de novo, você quando olha para contas, folha de pagamento, você olha para a gestão do negócio em si, cara, é de cair cabelo. Então, inclusive, eu perdi muito cabelo. Na época, novo, mas preocupado com a questão das contas, manter o fluxo de caixa, capital de giro. Cara, a vida não é fácil. Então, assim, hoje eu entendo, hoje eu vejo os dois lados. Então, eu respeito muito o lado do empresário, porque eu sei que é uma situação muito complicada e difícil, certo? Entendo também agora hoje um pouco o lado do funcionário, mas isso eu trago para mim como um benefício. Eu acho que isso me ajuda, inclusive hoje, a, assim, a ter essa visão dos dois lados, não ser crítico ao empresário, na verdade trazer uma visão assim de ajudar, sabe, chegar com a solução,
se aparece um problema, trazer junto com esse problema uma provável solução, ter a ideia de como resolver, né? Ser proativo, ter atitude, porque era tudo isso que, quando empresário, eu queria de um funcionário, né? Que ele fosse proativo, tivesse atitude, quando trouxesse problema, eu trouxesse para a gente resolver, trouxesse uma ideia. Então, hoje, como eu conheço os dois lados, eu tento atuar dessa forma. Então, toda vez que eu trago para a minha gestão alguma situação, com certeza vai vir acompanhada de uma solução ou de uma ideia, né? Essa questão da proatividade. Então, assim, me deixou uma pessoa mais madura nessa questão. A gente vê muita gente criticar, porque meu chefe, e porque o dono, né? Então, eu entendo hoje a dificuldade dos dois lados e assim, carrego isso como uma bagagem para tentar ser o profissional que eu sou, e melhor, na verdade, tentar ser melhor do que eu sou hoje, né? Entendi. Então, é basicamente isso. Muito interessante. Inclusive, também até como um complemento, já trabalhei numa empresa em que eu acredito que na Brasoft também deve ser assim, mas que o diretor lá, o dono da empresa, ele só descansava, ele tinha um processo de ansiedade quando chegava no período da folha de pagamento. Só descansava quando todos os funcionários recebiam, quando todos já tinham recebido, quando a folha dava certo, quando tinha todos os recursos para fechar a folha daquele mês, quando estava tudo certo, aí ele descansava e podia dormir. Mas ele disse que todo o período que se antecedia a folha era um período crítico, de ansiedade, até para saber se a transferência foi para cada conta, se todo mundo recebeu certinho, e ele conversava diretamente. E aí vem aquela questão, né? Nós nos preocupamos com nossa família, mas um diretor de empresa sério, um dono de empresa, ele se preocupa com várias famílias. Ele dorme pensando nas várias famílias que estão dependendo dele, né, do sucesso da empresa dele. Esse é um ponto importante que você tocou, porque eu me arrisco a dizer, inclusive, que eu me preocupava mais, não que hoje eu não tenha preocupação, né? A gente tem metas, tem números agressivos para entregar, tem um trabalho a ser desempenhado, mas eu me arrisco a dizer que eu me preocupava mais na época de empresário do que como gerente de contas, hoje a ocupação que eu tenho, por exemplo, porque realmente você tem várias famílias que dependem de você, que dependem das suas ideias, as suas ações têm que ser assertivas, o caminho que você está direcionando a empresa tem que ser o correto, né? Porque é uma galera que depende daquilo ali. Então, realmente, o peso dessa responsabilidade assim, é um fardo bastante pesado, entendeu? Então, se a gente não tem realmente colaboradores que entendam esse lado, compreendam essas ações, assim, realmente é complicado. Mas é um ponto importante que você falou. Bem interessante. Agora, mudando da perspectiva empresarial, a minha curiosidade em relação a você tem mestrado em engenharia da computação. E pela cronologia que você foi contando as histórias, o mestrado já vem nesse período que você já é funcionário, já não é mais empresário, né? Já está como funcionário, mesmo que você tenha chegado como funcionário, você já tinha começado, e foi aí, durante esse trabalho na Brasoft, que você conquista esse título de mestre, né? Como foi conciliar a vida cheia de compromissos de vendedor, com meta, com reunião em cliente, com reunião de meta com a empresa, sem comprometer o mestrado, que também é tão corrido, pesado e exigente, cara? Como foi isso? Então, eu comecei o mestrado um pouco antes de entrar na Brasoft, né? E aí eu me deparo com essa situação. Realmente o mestrado não é um negócio muito fácil, é um programa acadêmico feito para pessoas que estão saindo das faculdades, né? Pretendem seguir a carreira acadêmica de professor, etc. E não é realmente muito compatível com essa vida que a gente tem, né? De viagens, reuniões e tal. Então, assim, realmente, hoje, olhando para trás, eu não sei dizer muito o que eu fiz, não. Mas a gente conseguiu. O que eu lembro, assim, na verdade, é muitas noites perdidas escrevendo, né? A gente tem
uma meta acadêmica agressiva na época que você está dentro do mestrado. Você tem que escrever, tem que publicar, tem muita coisa para fazer. Então eu lembro assim, né, dessas noites, muita dedicação, cara. Eu tive vários colegas que desistiram do mestrado, e eu arrisco dizer que tinham inclusive mais tempo do que eu para fazer. Eu me deparei com algumas situações assim, de, por exemplo, de fazer muita conferência com o cliente dentro do laboratório do programa de mestrado, por exemplo. Então, teve algumas situações assim que bem complicadas nesse sentido, cara. Eu tive uma sorte também muito boa, muito grande, porque eu tive um orientador que era um orientador pai. Eu chamo ele de orientador pai. Porque, assim, não é aquele cara que facilita as coisas para você passar. Fora disso, ele não tem nenhum controle disso, né? Desculpe. Então, ele não tem nenhum controle disso, realmente, de facilitar. Não, na verdade, ele era um orientador pai porque ele me dava o suporte necessário para, pelo estilo de vida que eu tinha, o tempo que eu tinha, concluir as minhas obrigações, as minhas atividades. Então, eu tive que abrir mão muitas vezes de algumas aulas que não dava para assistir, porque eu estava no período de trabalho, né? Mas conseguia repor esse material em casa, em alguma outra situação. Então, a gente conseguiu conciliar. Eu brinco aqui, eu costumo brincar assim que eu não aconselho ninguém a fazer mestrado trabalhando do jeito que a gente trabalha. É Né? complicado, velho. Eu acompanhei um pouco porque, disso seu e já vi que é uma loucura mesmo. E é uma você loucura. observa Não como aconselho. observa coisa interessante é que Deus coloca pessoas cruciais no caminho da gente que nos ajuda a passar por obstáculos que a gente muitas vezes sozinho não vai conseguir naquele momento, né? Com certeza. Não, o perfil dele de ser esse cara aqui realmente muito próximo, um orientador, né, muito próximo, facilitou bastante essas coisas em relação a essa flexibilidade que o programa não tinha, né? Mas assim, era um sonho, eu não ia abrir mão daquilo ali de forma alguma, né? Eu poderia ter que ficar várias noites sem dormir, seguidas uma da outra. Eu poderia fazer qualquer coisa, mas eu cumpriria aquilo ali, porque era um objetivo meu, né? E eu carrego uma coisa muito para minha vida, assim, tudo que eu começo, eu termino. Então, eu não largo, por mais que talvez não faça sentido por momento, mas se eu comecei, eu vou terminar. E o mestrado foi uma delas, influenciado pela minha esposa, que é da área acadêmica, né? Fez mestrado, terminou o doutorado agora também, muito influenciado por ela, mas eu vi que era um caminho bacana, era ir muito a fundo do que a gente trabalha com TI. Então, se eu faço um mestrado na área de engenharia da computação, eu começo a olhar agora para os bytes, eu começo a olhar um pouco mais para o binário do nosso mercado, né? E isso me traz uma bagagem muito, muito, muito boa, muito importante quando eu estou ali diante de uma equipe técnica, desses clientes que a gente tem, né? São muitos clientes bons, clientes que têm um conhecimento, uma bagagem muito boa, e isso me coloca diante deles de igual para igual, né? E o currículo é importante para você acessar algumas pessoas, né? O currículo normalmente é essa carteira assim que você mostra e se apresenta, e isso pode levar até acesso a pessoas importantes no nosso mercado, né? Que coisa boa. E o doutorado vem por aí ou vai dar uma pausa no começo? Rapaz, a gente fez um trabalho bacana. Eu tive um projeto que foi publicado numa revista internacional. A gente chegou a conversar um provável projeto em relação ao doutorado, mas eu tirei o pé. No momento eu preciso me dedicar aqui a outras coisas. Mas quem sabe mais na frente? Deixem aí. É complicado, viu? Uhum. Doutorado é um pouco mais, né? Imagina a escada mais mais tempo, são mais 4 anos de estudo, mas a gente nunca sabe. De manhã tem que estar sempre preparado. não se Deixa aí. fecha, não se feche para as possibilidades, né?
No momento com dá um certeza. descanso, mas não se fecha. Com Diego, certeza. saindo agora desse lado mais sério, vamos agora para a parte mais pessoal. Hobby. O que é que mais você gosta de fazer no tempo livre, quando você não tem nada para fazer e você separa aquele dia que você, esse dia eu vou fazer isso que eu gosto. O que é que você gosta de fazer? Rapaz, não são coisas muito. São coisas simples. Eu gosto de assistir filme em família. Eu gosto de aprender coisas novas de tecnologia. Sempre leio, sempre fico vendo coisas novas. Gosto muito de dormir tarde, nos finais de semana, que é exatamente o momento que eu tenho ali para fuçar coisas que com mais tranquilidade, né? Por questões de filho e tal. Então eu sou menos incomodado, eu consigo ler, consigo estudar. Gosto muito de política. É um hobby praticamente. Eu leio sobre política, eu assisto muito vídeo sobre política. Eu acho que poderia até ser uma segunda profissão. Se eu não fosse vendedor, talvez eu fosse político. Uhum. Né? Mas não da linha desses políticos aí, né? Mas basicamente isso. Basicamente isso. É um programa mais light. Entendi. Um programa mais light. Política como hobby, hein? Não tem maratona, não tem nada disso. Tô. Precisava ter, mas não tem. Política como hobby para aprender, a gente precisa de pessoas sérias mesmo, mas é bom sempre estar antenado sobre isso, porque cada vez mais a gente vai precisar estar por dentro, porque do jeito que as coisas estão, a gente precisa conhecer os dois lados, saber quem tem, o que é que tem, ler comentaristas, ler quem é a favor, quem é contra, para a gente até montar a nossa linha de pensamento e não ser massa de manobra, que é o que mais está sendo trabalhado nas últimas eleições. Desde a crise de 2014 até hoje, o que tem sido usado é muita produção de conteúdo que você desconfia a veracidade, mas para produzir massa de manobra. E a gente precisa ter esse olhar crítico mesmo. Mas vamos lá, saindo dessa parte que é bem complicada, política como é bem complicado tocar nisso. Na parte de filmes e séries, que com essa pandemia é o que mais todo mundo faz hoje, tanto que a Netflix está aí bombando para tudo quanto é lugar no mundo, né? Tem outros serviços de streaming também, como a própria Amazon tem o dela, a Disney lançou o dela, que ainda não chegou no Brasil ainda. Mas quais são os top 3, se você pudesse elencar, de filmes ou séries, relacionados ao mundo de negócios e vendas, que você indicaria para quem está ouvindo e assistindo? Beleza. Bom, eu gosto muito de histórias, assim, né? Eu aprendo muito com história. É por isso que eu digo para a Cris que eu não gosto muito de livro de autoajuda que ensina o beabá. Eu gosto de aprender com a história de alguém que acertou, que errou, né? Eu gosto muito de história. Então, assim, se eu fosse dar para você aqui três filmes, né? Nessa linha de negócio, eu recomendaria Fome de Poder, que é uma história a história do fundador do McDonald's, né? Uhum. E toda aquela controvérsia, aquela história polêmica em relação a ele ali. É um filme muito bacana. Você consegue tirar bons ensinamentos, né? A Procura da Felicidade, que dispensa comentários, né? A Procura da Felicidade é espetacular, né? A história daquele corretor de imóveis americano. O vendedor. Muito bacana. E um filme que já não é tão recente, mas também é um filme bacana, assisti recentemente, O Homem que Mudou o Jogo. O Homem que Mudou o Jogo, uma história de um técnico de beisebol americano que assume um time grande, mas o time está passando por problemas financeiros, né, que é uma coisa muito comum para a gente aqui no Brasil, times que passam por problema financeiro, e ele se depara com a situação de perder os seus principais jogadores e agora ele começa a ter que olhar para a parte, né? Bom, eu tenho esses jogadores, como é que eu vou tirar o melhor deles? E aí ele começa a utilizar técnicas de treinamento, várias técnicas, inclusive, que revolucionaram o esporte.
por exemplo, o BI, o cara começou a usar analytics para os seus jogadores, né? Hoje isso é um pouco mais comum já, tal, mas assim, esse cara teve sacadas importantes para a época dele ali, né? E levou o time longe. Acho que são 3 times que eu indicaria, assim. Tem vários, cara, tem vários. Rapaz, Lembro de outro aqui que é meio loucão assim, mas é muito bacana. O Lobo de Wall Street, por exemplo, também, né? Tem muita coisa, aquele cara faz muita coisa errada, muita coisa ilícita, coisa que não presta, mas ele tem uma sacada de venda, uma coisa de persuasão também que você pode utilizar bastante para o seu dia a dia. Tem muita coisa, cara, tem muita coisa. Boas indicações, e comum esse Em Busca da Felicidade realmente é um filme que marca quem é da área, né? Impressionante como esse filme ele tem uma história muito boa. Mas foi dedicação, persistência, resiliência. É isso, velho. A gente precisa. Com certeza. E sobre livros, Diego? Já que você gosta de ler, você lê algum na área de negócios, de vendas? Você indicaria algum? Eu leio livro mais na área de mais de TI, assim, né? Não me deparo no dia a dia lendo livros da área de administração, de vendas, autoajuda, essa coisa que ensina, sabe, muito a parte de vendas, mas como ele disse, eu gosto muito de aprender com histórias de empresa, histórias de sucesso, isso me atendo à leitura. Então, se eu encontro isso num livro, eu consigo ficar ele até o final, independente de qual que seja o tamanho dele. Mas eu indicaria, por exemplo, um livro, aparentemente parece ser um livro bem simples, talvez nenhum vendedor relacionaria ele como um livro de manual de vendas, mas eu gosto bastante, que é o livro dos negócios. Por exemplo, eu estou até com ele aqui do lado, o livro dos negócios, né? Ele é grossinho, mas ele conta toda a história, assim, de início, meio e fim, das principais empresas, os principais negócios do mundo. Então são histórias de CEOs de sucesso, dificuldades, falência. Ele vai mostrando tudo, essas empresas grandes. Então é um livro bacaninha, assim. Maravilha. Muito bacana. Mostra as principais sacadas. Eu indicaria esse livro, bacana. Maravilha. Terminando essa parte, já estamos chegando no final do nosso episódio. Eu queria fazer uma sessão ping-pong com você, perguntas curtas e respostas rápidas. Né? Eu dou 2 opções e você escolhe uma, ou vou numa certa e você me devolve com a mais rápida, com a rápida, certo? Eu vou de ping e você vem de pong, né? Vamos lá, Beatles ou Rolling Stones? Beatles, com certeza, Beatles. Os garotos de Liverpool, né? Os garotos de Liverpool. Maroon 5 ou Bruno Mars? Essa é forte. Maroon 5. Roger Federer ou Rafael Nadal? Rapaz. Sempre Roger Federer, rapaz. Esse aí é o número 1 dos esportistas meu aí. Esse cara aí é fantástico. Madonna ou Michael Jackson? Michael Jackson. Espetacular, Michael Jackson. Qual o melhor lugar do mundo? Qual o melhor lugar do mundo? É com minha família. Onde tiver minha família, é o melhor lugar do mundo. Que bacana. País que você moraria fora do Brasil? Olha, acho que atualmente Canadá, viu? É uma boa opção, hein? Uma boa pedida. Time de futebol? Essa é fácil. Essa eu tô em outro patamar. Flamengo, com certeza. Flamengo? Flamengo. Sergipano que torce pelo Flamengo. Tem alguma peculiaridade com isso, não? Rapaz, é influência familiar. Influência do avô, fanático, né? Alguns amigos dão risada dessa história, mas tem uma história no Flamengo. E aí ele acabou fazendo com que todos os seus filhos torcessem para o Flamengo, os netos. Alguns, lógico, se desviaram, mas a maioria é flamenguista, a família. Pra você ter uma ideia, meu avô tinha um altar do Flamengo no quarto dele. Todos os objetos do Flamengo, prato, garfo, barco, tudo. Então acabou herdando. A gente, lógico, no estado não tem, né? O estado não tem times fortes de peso que
como Pernambuco, por exemplo, tem o Santa Cruz, Náutico, Sport, e aí isso acabou influenciando a família toda flamenguista, eu sou flamenguista. Então quer dizer que uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Os meninos nunca tem camisa do Flamengo, Isabela vai ter camisa do Flamengo também, a mulher também é flamenguista, dos pais, não é nem influência minha, dos pais também, então a família flamenguista de certeza. Então, na sua opinião, qual foi o melhor time do Flamengo dos últimos tempos? Que você viu? Rapaz, 2019. Eita, o fim oficial do cheirinho e o início do outro patamar. Era Jesus. Eu não vi o time de Zico jogando. Meu pai me conta que era um negócio espetacular. Eu vejo em vídeos, lógico, né? Não é a mesma sensação de você assistir na época as conquistas. Mas que eu vi assim em 2019 foi marcante, cara. Foi espetacular. Aquela final contra o River Plate na Libertadores, aquilo ali, decisão nos últimos 2 minutos, os 2 gols. Eu nunca vi aquilo na minha vida, aquilo foi de matar. Aquilo ali, eu quase tive um infarto. O empate levaria para prorrogação, aí do nada, no lance seguinte, o gol da virada. Eu nem sei explicar como aquilo aconteceu, velho. É um negócio assim que vai marcar a vida do flamenguista pro resto da vida, né? É uma coisa espetacular. Eu acho assim que talvez o jogo não merecesse aquele final, mas a trajetória do Flamengo foi muito bacana no ano, né? E merecia selar com aquilo ali, assim, com certeza. Talvez o River Plate também, cara, porque eu não sigo muito o River Plate ou o futebol de um modo geral mundial, assim, mas eu acho que foi merecido, assim, foi muito bacana. O Flamengo fez um ano espetacular, então terminou com aquilo ali, foi bacana. Tá certo. Diego, em uma palavra. Rapaz, Diego, em uma palavra. Resiliência, cara. Resiliência. Eu sou chato, insuportável, não desisto, resiliência, com certeza. Muito bom, muito bom. Papo muito bom. E para fechar nossa conversa, qual é a mensagem final, lema ou frase que lhe acompanha e que você gostaria de deixar para todos os profissionais da nossa área, todos aqueles que já são consolidados, aqueles que estão começando sua trajetória e aqueles que estão no momento de transição? Qual a mensagem que você daria para toda essa plateia? Vamos supor que está todo diante de você, uma mensagem que você daria para eles em relação a isso, para a gente fechar com chave de ouro nossa conversa. Legal. Eu não tenho nenhuma frase de impacto, de efeito pronta, mas assim, o que eu posso dizer é que é o seguinte, amigo, nunca desista, nunca desista. Se dedique o máximo, estude o máximo, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, seja amigo do seu cliente, né? Isso eu acho que é uma coisa assim, uma das principais características de a gente como vendedor a gente precisa ter, é ser amigo dos nossos clientes, né? Ele precisa entender que você é aquela pessoa que ou resolve ou vai ajudá-lo a resolver um problema, né? Quando ele tem um problema, ele pensa imediatamente em você, né? Que você tem a solução ou pode apoiá-lo naquela situação. Então, assim, seja amigo do seu cliente, em tese isso. Maravilha. Se dediquem e nunca desista. Corra atrás. Maravilha. Senhoras e senhores, encerramos esse bate-papo super gostoso, bem informal, descontraído, com o nosso amigo, o sergipano Diego Teixeira, de vendedor de tudo a executivo de vendas em tecnologia da informação, com mestrado na área. Ou seja, a história, começa cedo, né, e continua até hoje. E assim é como nós sempre falamos, todo vendedor tem uma história por trás. Então, fechamos aqui. Agradecemos muito a você, Diego, por compartilhar essas histórias conosco. Eu sei que alguém vai ter um aprendizado, possa estar passando por um momento semelhante e vai ser muito válido ouvir essa sua história para dar como combustível para essas pessoas, para todos nós. E eu aprendi muito com esse nosso bate-papo e eu tenho certeza que nossos ouvintes aprenderão também.
Muito obrigado Legal, pelo tempo disponibilizado e vamos ver uma outra oportunidade para conversar sobre outros temas também, né? Porque eu já vi que dá para explorar muita coisa nesse bate-papo. A gente pode fazer um só voltado para a parte as histórias engraçadas da época de empresa, e assim vai. Eu acho que tem muita coisa para a gente extrair depois de uma nova conversa. Beleza? Obrigado, Diego. Tem bastante coisa. Eu que agradeço, com certeza, a oportunidade de contar essa simples história, mas é uma história bacana, de vida, de dedicação, né? É uma história de verdade, né? Espero que essa história ajude alguém a aprender a lidar com alguma situação. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço fazer parte desse bate-papo aqui. Muito obrigado. Maravilha. Senhoras e senhores, chegamos ao final do episódio número 4 do podcast Sonho de Vendedor. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, como também seguir e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Até o próximo episódio. Um abraço!